esta notícia que eles trazem à primeira mão, a Bíblia já informava, a Bíblia já dizia e já era falado antes de tudo isso que está acontecendo, que já iria acontecer. Diga glória a Deus. Ou seja, nós temos aqui a palavra de Deus que já traz antes dessas coisas acontecer aquilo a qual já está escrito aqui. Então, quando esses meios de comunicação traz uma notícia, a Bíblia já informou antes. Quando os meios de comunicação falam acerca de algo que está acontecendo, a Bíblia já falava disso antes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, o grito que soa na humanidade é o único. Repita comigo: aonde há a verdadeira segurança? Aonde está a verdadeira segurança? Quem tem poder aquisitivo em países do primeiro mundo, Estados Unidos e outros países europeus, países a qual tem um poder aquisitivo grande, até mesmo em algumas capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, quem tem poder aquisitivo acha que a segurança está dentro de um carro blindado. Quem tem poder aquisitivo acha que a segurança está através de investir um terno blindado. Alguns ali moram dentro de algumas mansões, a qual tem cerca elétrica, tem câmera vigiando, segurança particular, e lá dentro eles acham que há a verdadeira segurança. Todos procuram um lugar seguro. Agora entenda, mesmo ali em São Paulo, ali naquele bairro por nome de Morumbi, que é onde que fica o estádio principal de São Paulo Futebol Clube, ali alguns assaltantes entraram em 20 apartamentos, roubou o que tinha que roubar, foi embora e não foram presos. Enfim, não há segurança. Então o homem tenta de alguma maneira encontrar um lugar seguro. Os líderes, os governos, presidente, até mesmo líderes religiosos tentam de alguma maneira descobrir um lugar de paz, um lugar seguro. Mas mesmo um executivo, um empresário, um político, dentro de um carro blindado, por mais que aquela espessura daquela blindagem seja melhor, uma bala de fuzil coreano HK-R15 vai atravessar para um lado, para o outro, sem dificuldade nenhuma. Agora entenda uma coisa: por que a Bíblia está dizendo tocar-se-á a buzina na cidade? Naquela época, as grandes cidades eram cercadas com grandes portas e enormes muros, muralhas. E em cima dessas muralhas cabia carros de guerra e sentinelas que ficavam observando tudo o que acontecia do lado de fora da cidade. Por quê? Para que salteadores, ladrões, exércitos, ao contrário, não invadisse a cidade, para tomar a cidade, para saquear a cidade e para trazer terror e pânico sobre a cidade. Nos dias de hoje não, temos o direito de poder adentrar e sair em qualquer cidade, não há portas, mas naquela época havia portas. E quando a buzina tocava, não era para se comemorar alguma coisa, não, porque Deus está fazendo uma pergunta. É até complexo dizer que Deus está fazendo uma pergunta, porque Deus, Ele é onisciente e Ele conhece e Ele sabe de todas as coisas antes mesmo delas existir. Antes delas existir, porque a Bíblia diz que antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós vamos pedir, Deus já sabe o que nós precisamos. Mas entenda uma coisa: se Deus conhece, se Deus sabe de todas as respostas, o porquê que Ele está fazendo uma pergunta? O porquê que Ele está fazendo uma pergunta? Tocar-se-á a buzina na cidade, o povo não vai estremecer, ponto
tipo de interrogação. Interrogação é porque está perguntando. Mas vem cá, a Bíblia também diz que Deus fala. Antes de nós pedirmos, Ele já sabe. Se Ele já sabe o porquê que temos que pedir, a Bíblia diz: invocai ao Senhor, buscai ao Senhor e o achareis. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas simples, grandes que não sabe. Mateus capítulo 7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscais e acharei. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Se Deus sabe o que eu vou pedir, o porquê, então, que Ele pede para clamar. Se Deus conhece todo tipo de pergunta, por que Ele está perguntando? O porquê que Ele está perguntando? É porque o apóstolo Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela não se manifesta em poder sobrenatural. Existem dois tipos de fé. A fé que você crê que é natural, aquilo que o teu olho vê, você acredita. A fé sobrenatural é o que o olho não vê, o ouvido não ouve e não desce ao coração do homem. É diferente. Só que a fé sobrenatural, ela só pode ser eficaz em ter a obra. A fé sem obra, ela é morta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a obra? Deus falou para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e tu serás uma bênção. Quando Deus fala com Abraão, Deus não mostra o projeto para Abraão. Quando Deus fala de Sara, se você puder contar as areias da terra, contar as estrelas do céu, tal tamanha seria a tua descendência. Deus não mostrou para Abraão um projeto, mas qual foi a obra de Abraão? Primeira coisa, a obra da obediência. Obediência é obra da obediência. Se nós quisermos alcançar alguma coisa de Deus, se Deus está mandando para a direita, ainda que pareça que está sombrio, ainda que pareça que eu tenho entendido na direita, não questione, vai para a direita, porque Deus sabe o que Ele está falando. Obra da obediência, tem que ter a obra. Quando Deus fala, Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer saber da maneira que nós vamos se comportar mediante aquilo que Ele está falando. Então Deus está perguntando: tocar-se a buzina na cidade, o povo não vai estremecer. A palavra estremecer significa ficar com medo, assustado, apavorado. Agora, o que acontece? O sentinela toca a trombeta. Quando tocava a trombeta dentro da cidade, era para dizer: é momento de guerra, é momento de batalha. Eu já começo a escutar as esposas conversar entre si. O que vai acontecer conosco na guerra? O que vai acontecer conosco depois da guerra? O que vai acontecer? As mulheres, será que nós vamos ficar viúvas? Será que o nosso esposo vai morrer nessa guerra, nessa batalha? Os filhos conversavam entre si: será que nós vamos ficar órfãos? Será que o nosso pai morre nessa guerra? O que vai acontecer? A buzina tocou, é momento de guerra, é momento de tensão, e está todo mundo apavorado, está todo mundo com medo. Aleluia. Porque quando a buzina toca perante a minha vida e a tua vida em momento de guerra, quando a situação escapa da minha mão, quando a situação escapa da tua mão, nós ficamos com medo. Deus sabe que nós somos pequenos, Deus sabe que nós somos fracos. Por isso que Deus está dizendo: mas aí, olha só, Deus também está falando: só vai acontecer algum mal à cidade se eu, o Senhor, quiser que aconteça. Sabe o que Deus está dizendo? O que Ele falou na boca do profeta Isaías: eu crio as trevas, mas eu crio a luz. Eu crio a vida, mas eu crio a morte. Faço descer a sepultura, faço tornar a sepultura. Eu, o Senhor, estou no controle de todas as coisas. Ei, Deus vai dizer para você aqui essa noite: o teu ministério, a tua história, a tua vida, a tua família, o teu casamento, o teu patrimônio, aquilo que é teu, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Para o diabo fazer alguma coisa, ele tem que pedir para Deus. Para o inferno fazer alguma coisa, ele
estou no controle de todas as coisas. Minha é a guerra. Pastor, eu estou na guerra, eu também estou. Vivemos em guerra. Vivemos em guerra. Guerra. Mas o Senhor manda te dizer aqui essa noite para mandar uma mensagem para dentro do inferno e para mandar uma mensagem para os teus adversários. Manda dizer para esses que estão em guerra que o Senhor da guerra está chegando para fazer a diferença. O Senhor da guerra. Fala por irmão que está do teu lado. Deus está no controle. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Versículo de número 7, isso é muito forte. Isso é muito forte. Repita comigo, é antes. É antes. É antes. Segura aí. A previsão do tempo. Com dificuldade tenta acertar se vai chover ou não. Previsão não é exata. Exata é diferente. Previsão possa ser ou não possa ser. O médico diz, há uma possibilidade, uma previsão. Possa ser ou não possa ser. É diferente. Só que ele só tem essa previsão quando o satélite informa acerca do tempo. Agora a Bíblia está dizendo que é antes de acontecer qualquer coisa. Aleluia. Não é algumas coisas, é qualquer coisa. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus revela o seu segredo aos seus servos, aos profetas. É por isso que a pessoa tem que vir para a igreja. Porque o diabo luta para a pessoa não vir para a igreja. Aí as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não aprenderam a confiar em Deus, quando surge uma pergunta é assim, a esposa começa a pensar consigo: o que será que está acontecendo com meu esposo? Ele está diferente. Ela quer uma resposta. O esposo quer uma resposta. Minha família, os meus filhos, o meu trabalho, a minha saúde. Alguma coisa está errada, começou a dar errado. E a pessoa quer uma resposta. Mas toda pergunta tem que ter uma resposta sim. Aleluia. Aí alguns que não conhecem a Deus, que quer saber acerca daquilo que está uma pergunta na tua cabeça, vai lá na mesa branca, e mesa branca, e mesa preta, e mesa vermelha, é a mesma coisa, é uma macumba disfarçada. Chega na mesa branca, no espiritismo, aí começa a falar, isso daí é uma encarnação, não sei da onde, de sei de quantos tempos, é um drama, é isso, é aquilo, e na mesa branca não tem a resposta certa que a pessoa quer saber. Sai da mesa branca, vai para a mesa preta, vai para a macumbaria. Minha mãe foi bruxa, foi feiticeira, foi macumbeira há 30 anos, meus tios, minhas tias, é bruxa, feiticeiros há mais de 50 anos, e chega lá no terreno, começa a invocar o caboclo, e o caboclo não sabe dar uma resposta para a pessoa. Desce guia, desce preto velho, e desce pombagira, tranca rua, chucaveira, patinga, mulamba, desce tudo quanto é tipo de guia, e não consegue dar uma resposta para a pessoa. Aleluia. Vai na cartomante, joga a carta para cá, joga a carta para lá, e a cartomante não consegue dar uma resposta para a pessoa. Joga pulso para cá, joga pulso para lá, e o pulso não consegue dar uma resposta para a pessoa. Vai para os astros, astrologia, movimenta-se os astros, e os astros não conseguem dar uma resposta para a pessoa. Agora eu tenho que ir para Daniel capítulo 5. O rei está dando banquete aos teus deuses, de prata, de bronze, de madeira, e ainda abusado, tomando vinho nas taças aonde pertencia os utensílios da casa de Deus. Aleluia. E daqui a pouco uma pequena mão começa a escrever uma pequena escrita na parede. Uma pequena mão começa a escrever uma pequena escrita na parede. E a Bíblia diz que os homens do reino se turbaram, os joelhos se turbaram. E ele disse: ele chamou todos os sábios de Babilônia, aquele que descobrir a interpretação da escrita na parede será o terceiro no meu reino. Vou colocar uma cadeia de ouro no teu pescoço. Porém, se não descobrir, eu vou matar todos os sábios de Babilônia. Glória a Deus. E foi lá na presença do rei, os sábios de Babilônia olharam para a escrita na parede, com diploma de astrologia, com diploma em evidência, cartomancia, com diploma de tudo
seja E o seu foi um nome. atrás do outro, ninguém conseguiu. Daqui a pouco chega na presença do rei Daniel. Daniel não tinha diploma em astrologia, evidência, não. Daniel olhou para a escrita da parede. Eu acredito que ele deve até ter zombado aqueles homens. Mas vocês têm diploma, mas vocês são capacitados, fizeram faculdade no Egito e não conseguem trazer a interpretação da parede. Daniel diz assim: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Eu acredito que a mente do rei deve ter embaraçado. Ele deve ter pensado assim: Daniel, essa linguagem é grega? Não. Aramaica? Não. Latim? Não. Essa linguagem eu nunca vi falar. E olha que eu já viajei para tudo quanto é país. Aí Daniel olha assim e diz: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foi o teu reino na balança, foi achado em falta, dividido e será tirado de ti. Quando o profeta Daniel traz a interpretação, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, convoca os medos, que era uma nação, os persas, que era outra nação, os cativos, toda a Babilônia. Ele convoca e ele pega e fala assim: a partir de hoje, a partir de agora, todos de dentro de Babilônia vai ter que se prostrar perante o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel há o Espírito de excelência que conhece e revela e sabe de todas as coisas. Glória a Deus. O Senhor vai te dizer: quem vai revelar o que está acontecendo não é caboclo, não é guia, não é preto velho, não é Maria Padiga, não é Maria Mulana feiticeira, não é benzedeira, não é cartomante. Quem vai revelar antes de acontecer é o Espírito Santo do Senhor, que conhece e sabe de todas as coisas. Louvado seja o seu É nome. o Espírito de Deus. É antes. Não é na hora que morrer. Não é na hora que acontecer. É antes. Deus manda te dizer que Ele vai levantar o profeta e vai trazer os planos do inferno, os planos do diabo. E além dele revelar, Ele te diz: vou eu dar o grande livramento. É aquilo que o outro não viu. Quando eu falo acerca do Espírito de Deus, não estou falando de um espírito pequeno. Quando eu falo do Espírito de Deus, não estou falando do Espírito do homem. Quando eu falo do Espírito de Deus, não estou falando em cientista, em ciência humana. Mas quando eu falo do Espírito de Deus, eu quero te dizer que eu estou falando daquele que é a própria sabedoria, daquele que é a própria ciência, que conselheiro concedeu ao Senhor nenhum. Sabe por quê? Porque antes das coisas acontecer, Deus sabe se vai acontecer ou se não vai. Ele que cria o dia de amanhã, Ele que cria a hora uma após a outra. E eu tenho certeza
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé. Fecha os olhos do pensamento a Deus. Aleluia. Altíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu já vejo uma mulher de fogo levantando perante essa pessoa que está aqui, perante a família dessas pessoas que está aqui. Eu já vejo uma mulher de fogo, eu já vejo um sinal, como foi na México.